Olá, eu sou Viviane Hessel Dias, eu sou infectologista, aqui do Núcleo de Epidemiologia e Controle de Infecções do Hospital Marcelino Champagnat, e hoje a nossa aula aqui é sobre a Meta 5 de segurança do paciente, que trata da redução de riscos para a ocorrência de infecções associadas aos cuidados de saúde. Então, vamos lá? Então, o que a gente deve fazer para atingir, apoiar, né, o alcance dessa meta 5 de segurança do paciente? São dois protocolos importantes de segurança aqui, que são a higienização das mãos, nos 5 momentos preconizados pela Organização Mundial da Saúde para reduzir as infecções, e também aplicar os protocolos de prevenção, que a gente chama de bundles, que são os protocolos para reduzir as infecções associadas a dispositivos invasivos. Tanto em relação à ventilação mecânica, que é a PAV, quanto infecção de corrente sanguínea associada ao catéter venoso central, e também infecção do trato urinário associada à sonda vesical de demora. O primeiro protocolo, que é sobre a higienização das mãos, a primeira conceito importante que a gente deve lembrar é que as mãos são a principal via de transmissão dos micro-organismos no ambiente hospitalar e também fora dele. A higienização das mãos é a forma mais simples e mais eficaz de eliminar esse perigo. Então, não tem por que a gente não realizar. Vamos observar aqui que nos 5 momentos preconizados, a gente deve higienizar as mãos antes do contato com o paciente, a hora que for, né, aferir um sinal vital, cumprimentar o paciente. Momento 2, antes da realização de qualquer procedimento asséptico ou limpo, né, fazer uma infusão de uma medicação, por exemplo. Após o risco de exposição com fluidos corporais do paciente, por exemplo, o manuseio de uma sonda vesical. No momento 4, após contato com as áreas próximas ao paciente, porque ela pode estar contaminada com as bactérias do paciente. E no momento 5, após o contato com o paciente, antes de sair do quarto do paciente. Então, estão aí os 5 momentos preconizados pela Organização Mundial da Saúde. Vamos observar aqui nesse vídeo a técnica de higienização das mãos. Então, se a gente for utilizar um produto alcoólico, pegamos o álcool, friccionamos as palmas das mãos, depois o dorso de uma mão sobre a palma de uma mão sobre o dorso da outra, as articulações dos dedos, né? Depois os polegares, a polpa dos dedos, né? E, por último, a gente vai higienizar o punho para que a gente tenha realmente a finalização aí da higiene das mãos. E o que a gente deve utilizar para higienizar as mãos? Bom, temos duas situações. Quando as mãos estão visivelmente limpas, a gente pode utilizar fricção alcoólica com álcool em gel, 70%, durante 20 segundos, é eficaz para a higienização das nossas mãos. Mas se as mãos estiverem visivelmente sujas, aqui eu exagerei um pouquinho na imagem, né? Mas o ideal é a gente fazer daí a lavagem com água e sabão, e o tempo que a gente demora para fazer essa lavagem é em torno aí de 60 segundos. Ambas são eficazes, e a gente deve definir, escolher, né, qual a melhor forma, dependendo da situação que a gente está vivenciando aí. E o que é recomendado para a gente garantir uma boa eficácia da higiene das mãos? Primeiro, a gente deve manter as mãos sem adornos, as unhas curtas e, de preferência, sem esmaltes. Se precisar muito usar um esmalte, usar o esmalte transparente, isso é uma norma interna da nossa instituição. Por que a gente não deve usar adornos, então? Essa é uma cultura de anéis que são colocados antes da higienização das mãos, após a higienização com água e sabão e após a higienização com álcool e gel. Em todas elas houve crescimento bacteriano. Será que é porque a lavagem das mãos ou o álcool em gel não funcionam? Não, porque os adornos atrapalham essa eficácia e eles continuam contaminados e podem reduzir aí a nossa eficácia de higiene das mãos. Então, lembrando, não devemos usar adornos nas mãos para garantir uma boa higienização. E eu trouxe aqui para vocês um vídeo para chamar a atenção sobre a questão do uso de luvas, que não devem substituir de forma alguma a indicação de higiene de mãos. A gente sempre deve higienizar as mãos antes de calçar e também depois de remover essas luvas. Eu vou passar aqui o vídeo para vocês agora para a gente ver o que acontece. Então, nesse vídeo, o profissional chega para examinar 2 pacientes numa enfermaria. E aí, ele deveria, né, antes de tocar no paciente, higienizar a mão, que é o momento 1 lá, mas ele vai direto para as luvas. E aí o vídeo traz uma ideia que, se a gente pudesse ver as bactérias, a gente veria lá. Ele coloca no vídeo a cor laranja, né?
E aí ele manuseia a ferida, então imagine que tudo que está laranja aí são as bactérias do paciente. E aí ele vai pegar uma coisa no armário, com as luvas, abre gaveta, mexe nos materiais, né? E vai até o paciente para fazer aquele curativo. Terminou, vai até o lixo para jogar no lixo e também tirar as luvas. E será que ele deveria higienizar as mãos? Será que tem contaminação? Sim, tem contaminação e a gente não deve deixar de higienizar as mãos porque as luvas têm microfuros, né? E a gente sabe que às vezes podem passar aí contaminação do paciente para as mãos do profissional. E ele muda de paciente sem higienizar as mãos, né? E levando as bactérias de um paciente para outro paciente. Toca no paciente sem higienizar as mãos, toca nas superfícies ao redor do paciente. Então, realmente, todas as coisas que a gente não deve fazer. Então, o uso de luvas nunca substitui, né, a higienização das mãos, e a gente sempre deve higienizar as mãos antes de calçar as luvas e depois de removê-las. Então, é importante a gente lembrar esses conceitos e utilizar de forma adequada aí as nossas luvas. Vamos passar agora para o nosso segundo tópico, que são os bundles, ou pacotes de medidas para apoiar a prevenção das infecções associadas a dispositivos invasivos, que é aplicada aí pela equipe multiprofissional. Lembrando que os dispositivos invasivos, que é a intubação orotraqueal, né, para ventilação mecânica, o uso do catéter venoso central e o uso de uma sonda vesical de demora, são sim riscos, né, para os pacientes no desenvolvimento de infecções. Esse pacote de medidas, né, que são, quando aplicadas juntas, aumentam a eficácia em redução das infecções relacionadas aos cuidados de saúde, é chamado de bundle, né, e em inglês esse termo significa ramo ou ramalhete, e aqui a gente traduziu para vocês como pacote de medidas, né. Para a prevenção, então, de pneumonia associada à ventilação mecânica, as principais recomendações seriam manter a cabeceira elevada, 30 a 45 graus, ou no caso do paciente estar pronado, usar o Trendelenburg reverso. A gente vê aqui que tem realmente uma marcação na cama e a gente pode ajustar essa cabeceira para a quantidade aqui de graus que a gente precisa, tá? Fazer uma higiene oral do paciente com o clorexidine 3 vezes ao dia é importante. Aqui tem um desenho mostrando na intubação orotraqueal, você tem a boca do paciente, muitas bactérias, muitas secreções. A gente deve manter sempre a boca, né, e a questão aqui aspirado, né, e limpo, para evitar que acumule secreção aqui acima do balonete e essa secreção possa ser microaspirada para o pulmão e facilitar a ocorrência de pneumonia. Evitar a extubação acidental, fixando adequadamente a cânula, aspirar frequentemente a secreção subglótica para que não acumule acima desse balonete, evitar acúmulo de condensado nos circuitos do respirador, trocar esse sistema quando o paciente está com o sistema fechado de aspiração a cada 72 horas, monitorar sempre a pressão do cuff, para que ela fique aí em torno de 25 a 30 centímetros de água, mais ou menos, né? Evitando que essa secreção ela possa escorrer aí para o pulmão. Trocar o filtro barreira aqui na nossa instituição, que nós utilizamos a cada 24 horas, né? Adequar diariamente o nível de sedação, evitar ao máximo bloqueio neuromuscular ou sedação pesada dentro do possível, porque tudo isso aumenta a chance, né, da pneumonia. Realizar mobilização precoce sempre que possível e higienizar as mãos antes e depois de manipular sempre qualquer circuito respiratório. Mudando então para o bundle de prevenção de infecção de corrente sanguínea associado ao catéter venoso central, a gente tem 2 momentos aí importantes que devemos lembrar os itens recomendados para a prevenção. Na inserção do catéter venoso central, que é um procedimento realizado pelo médico, nós precisamos aplicar um checklist de inserção. Nesse momento, quem está acompanhando o médico, que pode ser o enfermeiro ou o técnico de enfermagem, deve realizar esse checklist, semelhante àquele que a gente realiza para o centro cirúrgico, para a cirurgia segura, né? E a gente deve observar que deve ser realizada antes do procedimento, o médico precisa fazer a degermação cirúrgica das mãos, né? Deve utilizar a barreira máxima estéreo, então o avental estéreo, luva estéreo, além do gorro, óculos e máscara, né? O campo também deve ser estéreo, cobrindo todo o paciente. O sítio que deve ser escolhido, melhor é evitar a femoral, então pode ser a subclávia ou a jugular interna, né?
mas evitando a femoral sempre que possível, porque aumenta o risco. Utilizar sempre clorexidina alcoólico, 0,5%, para fazer a antisepsia da pele, e realizar a cobertura estéril. Inicialmente, nós recomendamos que seja com gaze e não com curativo transparente, porque ainda pode haver pequenos sangramentos. Depois, na sequência, se houver possibilidade, trocar para o curativo transparente. E sempre não esquecer de identificar o curativo. No checklist de manutenção, que são os cuidados do dia a dia com esse catéter, a gente deve realizar a higiene das mãos sempre antes de qualquer manuseio do catéter, que é o momento 1, né? Momento 2, desculpe, antes de procedimento limpo ou asséptico, temos que higienizar as mãos. O curativo com gaze nós podemos trocar todos os dias para observar o sítio de inserção. Se tiver com a película, pode ser a cada 7 dias, ou antes, se tiver sujidade, nós temos que trocar. Utilizar o clorexidina alcoólico a 0,5%, também com técnica asséptica para trocar esse curativo. Realizar a desinfecção das conexões com o suave alcoólico, né, friccionando e contando até 6 aí antes de desconectar para poder realizar a infusão. Abrir o sistema, vai ocluir, não usa a mesma tampinha, então tem que se preparar com uma nova tampinha, né? E diariamente deve ser checada a necessidade da manutenção desse dispositivo. E, por último, o bando de prevenção de infecção do trato urinário associado à sonda vesical. O que tem esse bando aqui de recomendação? Usar uma técnica asséptica na hora da inserção, realizar a higiene perineal diária, né, e após a evacuação, com muito cuidado, fixar adequadamente a sonda, entendendo as particularidades do homem, né, e da mulher, e as situações, prestar atenção também nas situações do paciente pronado, usar a bolsa coletora abaixo do nível da bexiga e não pode tocar o chão, sempre higienizar as mãos antes e após a manipulação dessa sonda vesical, não deixar essa sonda atingir mais do que 2/3 da sua capacidade e checar diariamente a necessidade da utilização desse dispositivo. Assim, nós finalizamos aqui a apresentação do protocolo de higiene de mãos e também dos bundles de prevenção das infecções associadas aos cuidados de saúde. Desejamos a você uma boa assistência segura e, em caso de dúvidas, só entrar em contato conosco aqui no Nessim. Nós agradecemos muito a participação de vocês e agora vocês podem checar aí os seus conhecimentos e o aproveitamento desse treinamento respondendo às perguntas do formulário. Muito obrigada e até a próxima.